Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Aqui, você já sabe, o Business Cast trata da produção do Piauí, das forças produtivas do nosso estado. A gente fala sobre o empreendedorismo, sobre as forças que fazem a produção do Piauí, tanto no comércio, quanto na indústria, quanto no agro, quanto no comércio. E a gente sempre costuma falar da indústria no Piauí centrada em Teresina. Hoje a gente vai ao sul do Piauí. Vamos a uma região que é uma das regiões, é o segundo maior entroncamento rodoviário do Nordeste, o terceiro do Brasil, e é um centro de distribuição de, digamos assim, de serviços e produtos na região sul do estado. Eu estou falando do município de Picos. E para falar sobre o município, sobre a indústria local, sobre o comércio, nós trouxemos o representante do Centro das Indústrias. Ele é vice-presidente do regional do Centro das Indústrias, lá na região de Picos, e ele é o coordenador das indústrias do município. Tudo bom, Nonato Leal? Tudo bem. Eu queria que você começasse aqui se apresentando, Nonato. Quem é Nonato Leal, por Nonato Leal? Douglas Ferreira, meu nome é Nonato Leal, eu sou picoense, eu sou contador, tenho 2 escritórios de contabilidade, vivo na área de serviço, tem outras empresas de empresário, né? Serviço, empresário, contábil, e participo e compartilho muito das dores dos industriais, sobretudo da região de Picos. E o Centro das Indústrias me convidou para ser o coordenador na região de Picos, porque no Centro das Indústrias de Picos tem uma característica de que é o próprio industrial, o próprio empresário quem está perto da dor e não a entidade, a empresa. De fato que nós estamos aqui para tentar nessa nova diretoria, nessa nova dimensão do Centro das Indústrias do Piauí, de que é interesse da diretoria e muito mais do Marcelo Medeiros, que foi quem me fez o convite, de que descentralize o Centro das Indústrias do Piauí, me colocou nessa jornada aí, e a gente está aqui imbuído nesse sentido, de que a gente consiga descentralizar ao máximo o Centro das Indústrias do Piauí, que por muito tempo ficou centralizado em Teresina e adjacência, mas que Picos é uma região muito promissora com relação à produção de mel, caju, castanha, cajuína e... Pois é, não resta a menor dúvida, Nonato, que Picos, no sul do estado, é o maior centro, a gente pode falar de um centro industrial, se comparado com outras regiões no sul do estado. Picos se destaca realmente, né? Porque Picos, com 80 mil habitantes hoje, 80 mil. Mas tem uma população flutuante diária de algo de em torno de quanto? 10, 15 mil? 20 mil pessoas. 15 mil, 20 mil pessoas. Cidades. São quantos municípios na micro-região de Picos? São aproximadamente 50, 52 minutos que dependem economicamente de serviço, financeiramente da região de Picos. São pessoas que procuram Picos, comerciantes, para se abastecer nos municípios da região. Saúde, educação e também aquele cidadão que prefere fazer compra em Picos, né? Ao invés de fazer no seu próprio município. Perfeitamente. E isso impulsiona a economia do município. Impulsiona. A pujança de Picos está relacionada, em sua maior parte, ao comércio, né? Picos tem um comércio muito promissor. Eu costumo dizer que eu faço academia cedinho, 6 da manhã, 7 horas eu estou retornando para casa e aquela cidade já está fervendo. E eu sempre digo à minha esposa, olha, aqui parece a 25 de março, o povo 7h10 da manhã, a cidade já está fervendo. Pulsando, né? Pulsando. E isso, para você ter uma ideia, uma cidade de 80, 90 mil habitantes, que tem um açaí atacadista, que tem a Vitória. Tem shopping, né? Tem shopping, estão 3 atacadistas de fora, grande, o Vitória, o Açaí e o Atacadão. Atacadão. Isso. E assim, vários atacados no município. Nós temos grandes empresas atacadas lá. Até há pouco a gente falava de Rosalvo, também foi atacadista lá, Rosalvo Rufino. Então, as indústrias de Picos hoje sofreram um baque. Hoje são pequenas indústrias que estão, mas são muitas, Picos e região, porque a região também tem. Francisco Santo e Santo Antônio são cidades
industriais de suco, de cajuína, de caju, de castanha, né? Do mel, né? Do mel, né? Mas que Picos já teve a indústria coelho, não tem mais. Pois é, era isso que eu queria falar com você. No passado, né, teve uma grande indústria, que é a indústria coelho, que gerava empregos, que gerava impostos, que movimentava aquela região, mas fechou, já tem um tempo, né? Sim. E Picos conseguiu superar isso? Sim, sim. Nós temos outra fábrica lá, também já teve a fábrica da Coca-Cola, que também fechou, né? Da água mineral York, que também fechou. Enfim, mas o mundo a cidade foi se transformando e foi para outros rumos. Com o advento da produção de mel, com a chegada final da década de 70, início de 80, da chegada do pessoal do Rei do Mel, o senhor Arlindo Venza, o senhor Arnaldo. A família Venza, eu me lembro disso. Eu fiz reportagem na época para a TV Clube, saiu inclusive no Globo Rural. O Rei do Mel, revista Globo Rural. Enfim, Picos foi tomando novos rumos. Nós estamos numa região da 020, Santo Antônio, Francisco Santo, que é vasto produtor de caju. Então, foram criando um ecossistema de produção, de beneficiamento de castanha, de beneficiamento de caju, de fábrica de cajuína, de sucos. Nós temos várias fábricas de suco na região de Santo Antônio de Francisco Santo que acabam conglomerando com a cidade de Picos. Então, só mudou. Nós temos hoje outras fábricas, nós temos o Açaí no Grau, que é uma grande indústria de açaí, de outras pastas, outros sorvetes, né? Nós temos a Nectar Sorvete, também que é em Picos, até era interesse do Marcelo conhecer a sede da Nectar. Então, Picos é muito propício para empreender, é onde tem uma mão de obra mais ou menos qualificada, por nós termos centros tecnológicos de formação, nós temos várias universidades, nós temos universidades. Pois era isso que eu ia falar com você agora. A gente falou da saúde, a gente falou até de educação, mas esqueceu de falar que hoje também é um centro educacional de nível superior, sim, né? A Universidade Federal do Piauí. Você tem a federal, você tem a estadual e você tem a particular. A particular, que é a RSA, né? A federal, inclusive, tem curso de medicina. A Universidade Federal tem curso de medicina já em Picos, já formou a primeira turma. Enfim, Picos hoje se tornou um centro educacional, é um centro comercial pujante, e o governador Mão Santa, quando foi governador, o ex-governador Mão Santa, chamava Picos, é o São Paulo do Piauí, que é aqui onde pulsa, aqui onde impulsiona tudo. Pra você ter uma ideia, hoje a segunda maior cidade do estado do Piauí é Parnaíba, em população, mas em arrecadação, Picos supera muito, entendeu? Né? Por conta disso. As primeiras vezes que eu comecei a andar em Floriano, eu não entendia por que o comércio de Floriano, isso há 15, 20 anos atrás, por que o comércio de Floriano fecha meio-dia? Tem o horário da sexta, né? O horário da sexta. Picos inimaginável se parar um comércio na hora de almoço. Não existe isso. Do pequeno ao grande não existe atividade que feche mesmo. E eu já tem um tempo que eu não ando em Picos, mas a última vez que eu fui, salvo engano, tem uns 4, 5 anos, tinha vida noturna, né? Demais. Talvez por conta das universidades, das faculdades, você tem uma movimentação tanto embaixo quanto em cima, né? Veja na parte de cima. Douglas Ferreira, deixa eu dizer uma coisa. A rede hoteleira de Picos é imensurável, indescritível o que acontece com a rede hoteleira de Picos. Inclusive estão inaugurando agora um outro grande hotel lá. Inauguraram uns final do ano passado, estão inaugurando outro, inauguraram agora, dia 15, a rede hoteleira de Picos. E taxa de ocupação sempre acima de 70-75%, porque eu tenho clientes que são donos. E como é que se justifica isso? É porque, além de ser esse entreposto comercial, muita gente para dormir, é isso? Pronto, muitas coisas contribuem para isso. A primeira é essa, muita gente tem Picos como parada de pernoite. Quem está rodando, né, na região, que vai do sul, nós temos a Transamazônica que cruza assim, então quem está viajando e tira Picos como pernoite. Segundo, por esse comércio pujante, por essa atividade pujante, por esse movimento fervor que tem em Picos, representantes comerciais em Picos assim, representantes comerciais de laboratórios, por ser lá um centro médico de saúde muito grande, certo? Então, durante segunda a sexta, e você vai em hotéis, todos eles têm restaurante, você
vai almoçar, você vê que é presença de pessoas que estão como representantes comerciais, vendedores, técnicos que estão prestando serviço para ele. Então, fica. No final de semana ele dá uma esvaziada, mas de segunda a sexta a rede hoteleira em Picos. E você falou agora há pouco, eu queria até mandar aqui um abraço para ele, o Rosalvo Rufino, uma pessoa que eu conheci, o tempo passa, viu? Já faz 40 anos. Conheci o Rosalvo, ele era presidente da Associação Comercial e Industrial de Picos. Ele fez um movimento lá na cidade que marcou, foi inclusive notícia nacional. Nós conseguimos colocar o Rosalvo no Jornal Nacional. Naquela época a inflação era superior a 60%, chegou inclusive a 80% no governo Sarney. E o Rosalvo fez um movimento com a classe empresarial, com comerciante, pequenos industriais e prestadores de serviço, porque um cheque, imagina só, um cheque, você vendia um produto qualquer, recebia um cheque, imagina só você vender um produto no teu comércio e em cheque no final do dia, tu tem ali, sei lá, vamos jogar aqui por baixo mesmo, 10 mil reais. Aí esses 10 mil reais demoravam 15 dias para ser compensado na Câmara de Compensação aqui no Banco do Brasil. Então o empresariado parou a BR-316, isso atraiu a mídia, primeiro aqui do estado, depois a nacional. Eu sei que não demorou muito, esse problema foi solucionado, né? Ao invés de demorar 15, demorava menos, continuou demorando, e hoje, graças a Deus, tudo automático, né? Nem se paga mais em cheque, né? Sobre o Rosalvo sempre foi, primeiro, um empreendedor nato, é um cara... Hoje ele, inclusive, é contador de formação também. Né? Entendeu? É um empreendedor nato, sempre esteve à frente das associações, Associação Comercial, CDL, sempre esteve à frente nessa batalha, e a gente sabe que não é uma batalha difícil e que hoje continua. O que acontecia? A época que você está relatando é porque os cheques eram compensados em Fortaleza, então até chegar um cheque lá para fazer compensação tinha esse problema. Tanto que Picos, por muito tempo, eles passaram a ter rota de aviões, pequenos monomotores, aviões em que eu tenho até amigos que trabalharam como piloto nessa época. Para fazer a compensação. Fazer a compensação. São Raimundo Nonato, o Floriano, e vinha até levar a Fortaleza. Esses cheques, então foi aí essa luta e onde foi que se diminuiu esse tempo de compensação dos cheques. Queria mandar esse abraço muito carinhoso para o Rosalvo, já faz um tempo que eu não o vejo. Já fiquei sabendo aqui, Rosalvo, que você também está no ramo hoteleiro, né? Tá. Com o hotel, como é o nome do hotel? Holiday. Olha só, o hotel, vou me hospedar lá, pode ter certeza, viu, Rosalvo? Quando eu for a Picos, isso se o meu amigo Erivan Lima deixar, porque ele quer que eu me hospede na casa dele. Outra pessoa que eu tinha muito carinho lá em Picos, mas que infelizmente já subiu, é o seu Etevaldo, do Picos Hotel, né? Até estava falando para você, eu conheci o seu Etevaldo em Cuba, em Havana. Eu fui fazer acho que foi na minha primeira viagem a Havana, e ele, ao desembarcar lá no aeroporto, eu percebi que ele era brasileiro e falando português com uma outra pessoa, e eu me aproximei. O senhor é brasileiro de onde? Ele disse, do Piauí. Aí eu fiquei calado assim, sem dizer que eu era do Piauí. Eu digo, o senhor é de qual município? De Picos. E falando com muito orgulho de Picos. Eu digo, pois eu conheço a sua cidade. E ele já tinha dito que era dono do Picos Hotel. Eu digo, e já me hospedei no seu hotel, e na próxima vez que passar em Picos, vou lhe dar um abraço. Depois eu tomei conhecimento, sempre passava e falava com ele e tudo, mas eu tomei conhecimento que ele já faleceu, né? Faleceu, mas o hotel... O empreendimento continua e crescendo, né? Crescendo, muito grande. Agora mesmo está em reforma, tá, a esposa dele e o filho estão tocando direitinho, mas muito bom hotel e em expansão, muito, entendeu? Picos, como eu já falei, a rede hoteleira é inimaginável. Pequenas pensões, pequenos hotéis, tudo ocupado. Nonato, a gente falava aqui da questão de Picos, que já teve grandes indústrias, essas grandes indústrias infelizmente fecharam, mas ainda existe esse movimento que resiste, né, de pequenas e médias indústrias. Mas eu queria saber de você, assim, o que levou ao fechamento das grandes, e quais são os desafios enfrentados hoje por quem
tenta empreender na área da indústria? A Indústrias Coelho, que era dos coelhos do Pernambuco, ali da região de Petrolina e Juazeiro, na verdade, o grupo enfrentou um problema de recuperação judicial à época e alguma coisa assim. Relata-se que, como era uma indústria de beneficiamento de algodão e que o advento da praga do bicudo contribuiu para... Sem dúvida, eu me lembro que a gente fez uma reportagem sobre isso à época. Então, com a chegada da praga do bicudo do algodão no Brasil, então praticamente dizimou a matéria-prima de que a indústria Coelho lançava mão. Nós tivemos uma fábrica da Coca-Cola, eu acho que a Coca-Cola nem foi problemas... Acho que foi uma própria política da empresa, fechou aqui também, né? Aqui no Teresina então, fechou. Tentou descentralizar, ela passou para o capital para a mão de outros empresários, então eles resolveram redimensionar e infelizmente Picos passou por esse processo. O que acontece hoje nas pequenas indústrias? O governo do estado tem incentivado muito com relação ao ICMS essas indústrias, né? Nós temos regimes especiais, nós temos incentivos fiscais para cera de carnaúba, nós temos incentivo fiscal para mel de abelha, nós temos incentivo fiscal para castanha de caju. Então, o incentivo fiscal, alguns produtos chegam a zerar o imposto. E nós temos alguns benefícios fiscais para atacadistas, que são regimes especiais de apuração. Isso já estou falando de indústria, estou falando do comércio, mas de qualquer forma faz parte da cadeia. Outro dia eu conversava com o secretário Emílio Júnior e pedi para ele que colocasse na agenda institucional da Cefaz que fosse nos fazer uma visita a Picos e região, e que eu queria que a Cefaz visse, eu até passei alguns vídeos institucionais de algumas empresas para ele, o que efetivamente, quem está aqui de cima, quem está no dia a dia, e eu entendo que uma agenda de um secretário é uma agenda muito intensa, mas que ele não tem dimensão, o gestor, o próprio governador, o secretário, eles não tem dimensão do que nós temos lá. Olha, nós temos uma indústria de beneficiamento de castanha do Pará em Santo Antônio, Lisboa, que pouca gente no Piauí sabe. De castanha do Pará? Castanha do Pará. Que pouca gente no Piauí sabe que nós temos uma indústria daquele porte. Se você me falasse de caju, eu ia ficar tranquilo. Mas de cajá, de castanha do Pará. Isso, que eles chamam de castanha do Brasil. O que acontece? E qual é a dor de uma indústria dessa? Porque ele tem que trazer a castanha de Rondônia para cá na casca. Então, o custo frete, o custo logística aumenta muito. Então, nós estamos pleiteando junto ao governo do estado que a gente diminua isso e que ele consiga trazer essa castanha, pelo menos já descascada, porque diminui em 70% a carga. Esse tipo de coisa. Ela descascada vem um volume maior, ela com casca, é um volume grande, mas com aproveitamento pequeno. Perfeitamente. Né? O mel agora, com a taxação dos Estados Unidos de 50%, o mel ficou na taxação de 50%. Ó, pra você ter uma ideia, 80% do mel consumido nos Estados Unidos é brasileiro. É brasileiro. E uma parcela significativa do Piauí, porque o Piauí é um dos grandes produtores do Brasil, né? A Casa Apes exporta uma quantidade, essa eu não sei mensurar, mas a Wenzels Apicultura exporta 24, 18 containers mês, entendeu? Na safra, mas que isso afetou diretamente. Então eu acho que é hora do governo intervir, colocar a mão do Estado para segurar essas empresas, porque eu não sei de que forma intervir na taxação, mas tem que segurar a mão da empresa, porque a folha a folha de pagamento, o emprego é o primeiro a ser comprometido. Você falou aí na safra, eu me lembrei de um detalhe aqui. Eu gosto sempre de mostrar para os nossos internautas essas curiosidades. E Picos não é o maior produtor de mel do estado e nem da região Nordeste e quizás até do Brasil à toa, né? É com muita criatividade, é com muita perseverança, com resiliência. Quando a família Wenzels chegou ali naquela região, né, ela fez um trabalho de formiguinha. Ela foi produzir o mel, mas foi incentivar o mel também na região, nos vizinhos, tanto dentro do município quanto fora do município. E o resultado é esse aí.
Aí você falou assim, não, na safra eles exportam tanto, né? Porque existe o período da florada, a safra é a florada que tem aqui na região de Picos. Mas nós convivemos com a seca. E aí, como é que fica a produção durante a seca? Eu fui fazer uma reportagem, já faz mais de, sei lá, 25 anos, a chamada apicultura migratória. Ainda hoje fazem. Ainda hoje fazem, né? Então é o seguinte, chegou a seca, acabou a florada do caju, do marmeleiro, do mufumbo, acabou essa florada natural. Aí eles vão, pegam as colmeias, todas as colmeias, colocam em cima de um veículo, de um caminhão, vão para Campos Sales, no Ceará, que foi onde eu fui, né? E eles migram para lá, que lá não está tendo, naquele período não está tendo a seca, está tendo florada e a produção de mel não para, né? Não para não. Então verdade, o ano todo. Tem uma vegetação litorânea no Ceará, que Paracuru, para ali eles migram um determinado tempo para lá. Tem outra região do Maranhão, que eles chamam a região dos mangues, ali Santa Luzia do Paruá, para cima, que também eles produzem muito mel, mas que esse mel é todo beneficiado em Picos, porque o americano, vamos voltar aqui à questão da exportação, o americano não tem mel como remédio, como nós. Nossa cultura de que mel é remédio para gripe, para garganta. Lá eles têm o hábito de consumir o mel, adoça tudo com mel. Então, mas eles também são muito exigentes com relação ao mel, a questão da cor, a questão do agrotóxico, porque eles querem um mel orgânico, né? Sem nenhum tipo de produto químico, que é o caso do nosso mel. Da quantidade de água no mel. Então, hoje, alguns clientes meus ligados à apicultura, ao mel, à exportação, eles têm centro tecnológico que beneficiam esse mel dentro dos padrões que dentro dos padrões exigidos pelo consumidor. Tem o mel claro, depende da florada. Aquele estigma de que mel cristalizado era açúcar, e é o contrário, só mel puro cristaliza. Hoje tirou-se esse estigma. Mas, enfim, a outra grande exportação da região de Picos é a cera de carnaúba. E a gente não sabe, e às vezes as pessoas nem buscam informar, mas a cera de carnaúba está presente em quase tudo. Do batom, do hidratante, da tinta, do polimento, do produto para polir, em tudo que brilha. Eu me lembro bem dessa inclusive a maçã do supermercado. A maçã também tem um produto, tá lá, botaram o produto nela, porque tudo que brilha tem cera de carnaúba. Agora, a minha surpresa é Picos estar despontando nessa produção. Muito exportação. Porque quando a gente fala em cera de carnaúba, geralmente a gente pensa no norte. Campo Maior para lá, né? Esperantina, para colar para aquela região. E agora tanto que aquela empresa do Ceará, a Fonsep, que tem uma unidade em Piripiri, ela também instalou uma em Picos. Saiu, né? Porque as de Picos se sobressaíram. Lá deve ter, Picos tem umas 4 ou 5 indústrias de beneficiamento de cera de carnaúba e muito promissora. Também dependem da safra, enfrentaram um grande problema aí com o Ministério Público do Trabalho com relação ao trabalho escravo, mas que isso foi adequado. E hoje outra essa indústria talvez sofra menos com a taxação, porque a rota é mais para outros países e não é mais para a Ásia, se não me engano, né? Entendeu? Mas eu acho que e volto aqui, vou pedir a intervenção do Marcelo Medeiro e do CIEP, de que a gente tente montar no calendário da Cefaz e que a gente vá fazer um evento, um grande evento em Picos, com as indústrias da região, estou falando de Picos e região, e que o Estado esteja presente institucionalmente, para que a gente apresente as nossas dores, apresente também os gargalos, mas também apresente soluções, né, que dê encaminhamento para impulsionar emprego, para impulsionar renda. Picos é uma região espetacular, e eu viajo muito, volto, mas eu desço aquela serra que a gente chama Ladeira do Saco Grande. Quando chego em Picos, meu coração se abre. Ali, quando você chega ali tem aquele entroncamento que vai para Oeiras, como é que chama ali? Gaturiano. Quando eu chego no Gaturiano, eu já começo a me sentir em Picos, né? Muito bom. Agora, Nonato, a gente está falando aqui de atividades tradicionais, né? Nós estamos falando do mel, nós estamos falando da cera de carnaúba, nós estamos falando do comércio.
mas existe uma atividade, assim, digamos, nova no Brasil, no Piauí, e que eu sei que já chegou em Pix, que é a área da tecnologia, né? Tecnologia da informação, TI, provedores de internet. Como é que está essa área no município e na região? Veja só, nós temos uma empresa em Pix, que é sede em Pix, Virtex Telecom, inclusive tá chegando. Já chegou aqui em Teresina. E a Virtex Telecom hoje é de um nível de organização, tá pareando aí os melhores do Nordeste por conta de seu CEO, que é o Irã Neri, que é um cara de um QI muito elevado, que conhece o mercado. Esse na verdade, ele lê e entende. Conhece a atividade e conhece o mercado. Conhece, né? Certo? Então, ele chegou num nível de organização muito bom e que tem replicado. Agora, dia 12, nós tivemos um evento em Pix, que chama ISP Nordeste. Por que acontece esse evento? E a terceira edição. Lá em Pix. Lá em Pix. Inclusive, a minha empresa, a IPS, é uma das organizadoras. Com o surgimento da Virtex, e que a Virtex precisou se adequar, quantas normas técnicas, nós temos Embratel, nós temos Anatel, tem a tributação estadual, tem a tributação federal, então tem todo um regulatório, não só tributário, em que os provedores devem se adequar, direito do consumidor, certo? Então, com o surgimento da Virtex, e é uma empresa que emprega hoje mais de 400 pessoas, o que aconteceu? Dentro em Pico surgiu um ecossistema de prestador de serviço especializado em telecom, que não prestam serviço somente para a Virtex, mas em função da especificidade e de ter que se especializar, aprenderam, como é o meu caso, eu me especializei em tributação de provedores de internet, que é uma tributação específica, diferente. Então, lá nós temos empresas jurídicas especializadas em assessoria jurídica para provedores de internet, engenharia de telecom, regulatório Anatel. Então, nós temos todo um ecossistema de empresas que prestam serviços não somente para provedores de internet. Que um amigo que tem engenharia de telecom, ela presta serviço para o Brasil todo. A minha IPS Contabilidade, a minha empresa, a nossa empresa, presta serviço no Nordeste todo. Eu tenho um cliente no Nordeste inteiro. Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Nordeste inteiro. Então a gente se juntou e está fazendo esse evento. Nós contamos com mais de 700 inscritos. Foi um evento de uma magnitude que atingiu muito bem. Então o que acontece? Nós também estamos levando outras atividades para além fronteiras. Nós estamos em Picos, mas nós estamos levando atividades para além fronteiras. É só para reforçar, ontem à tarde chegou da China o meu filho, Ramon, que foi representando a IPS, o Irã Neri, que foi representando a Virtex, Eduardo Lage, da Hora Telecom, né? Então, empresários que estiveram, inclusive com o governador lá, que o Invest Piauí teve com eles lá também semana passada, conhecendo a tecnologia na China, e a intenção, e eles foram assinar um acordo, firmar um acordo, o governador deve se posicionar com relação a isso nos próximos dias, de que vão trazer uma indústria de equipamentos tecnológicos para provedores de internet, ONU. Específica para esta área. Isso, né? Então, eu acho que... Agora, uma coisa que me chama a atenção muito é que, assim, algumas empresas de internet que estão, digamos assim, se destacando na região Nordeste, elas nasceram em cidades pequenas. Picos, comparando com o que eu vou te falar agora, é um grande centro. Porque Picos, como você falou, tem pelo menos 51 municípios, 52 Sim. municípios ali no entorno dele. Mas eu vou falar dessa empresa, agora apagou o nome da empresa aqui, mas assim, essa empresa surgiu no município microscópico no interior do Ceará, na cidade de Pereiro. Aqui tem essa empresa. BrisaNet. A BrisaNet, que conquistou o Ceará, que conquistou parte do Piauí, que está salvo engano, na maioria dos estados do Nordeste. Essa empresa é de um município, surgiu num município que Picos é uma metrópole perto dela, né? Então, assim, de repente, o Irã Neri lá teve também essa visão, já está
na região toda e aqui na capital. E já a Virtex está tomando conta aí da região Nordeste, né? Pronto. É um mercado que eu acho que ele vai se consolidar nos próximos anos. Está chegando aí a 5G, que também acho que não interfere nos pequenos e médios provedores. O mercado está se consolidando, há muitas aquisições dos médios comprando os pequenos, então está se ajustando. A Brisa, na verdade, já está inclusive no mercado, já está na Bolsa de Valores. Já está na Bolsa. É uma empresa que cresceu muito, se consolidou muito, mas que teve a interferência do Estado. O que acontece com os provedores de internet? A atividade de serviço de comunicação e multimídia, ela tem uma tributação muito alta, porque ela está na alíquota cheia do ICMS sem nenhum crédito no insumo. Isso aí pra gente. Pronto, o que acontece? Se eu vendo R$100 de internet, eu tenho 22,5% aí só de ICMS, porque eu praticamente não tenho um crédito na cadeia anterior, na compra, que é diferente do comércio. Eu compro um equipamento por 10 e eu compro de Ceará, eu tenho um crédito de 12%. Que toda vez que você compra, você acumula alguma coisa ali, né? A gente chama de não cumulatividade. Na atividade de provedor de internet, o crédito anterior é muito baixo, então inviabiliza que você... a maioria dos provedores de internet ficaram no Simples Nacional até um dia desse. E em 2018, 2019, Emílio era secretário era da Unatel, o secretário de Fazenda era o Rafael Fonteles, e nós da IPS, nós de Pix, participamos ativamente que o Piauí aderisse a um convênio, chama Convênio 19/2018, em que reduzia a base de cálculo do imposto de renda do ICMS para provedores de internet. Participamos da elaboração desse documento e que o Piauí acabou regulamentando. Hoje tem um regime especial para provedor de internet e é isso que tem feito os provedores do Piauí prosperar e sustentar. Você pode ver que todos os provedores do Piauí, aqui nós temos outros, nós temos a Ideal, nós temos Hora, nós temos vários provedores de internet que estão bem no mercado, justamente porque o Estado resolveu aderir a esse convênio do CONFAS, que reduziu a carga tributária dos provedores de internet. E é uma área que emprega muito, né? Eu acho que o maior insumo é a mão de obra. Isso é importante demais para o Estado. Então, o Estado deve observar que não é só a questão de arrecadação, nós temos a questão social, que é a geração de emprego. E eu digo isso porque a minha família, a minha mãe, mora ali perto do Mocambinho, e lá surgiu uma empresinha pequenininha, toda acanhada, nós fomos até clientes dela, e hoje talvez seja maior aqui no estado, que é a G3 Telecom. Começou lá na porta e janela, como se diz. E hoje é uma empresa consolidada e a gente tem muito orgulho disso. Olha, veja só para enfatizar sobre a G3 Telecom, quando eu cheguei na G3 Telecom, me apresentando meu portfólio, minha atividade como provedor de internet, Renildo Carvalho, que é o proprietário, me atendeu, ele tinha 4 mil clientes. Hoje ele beira 100 mil clientes. Olha aí. Entendeu? Então é outra empresa que se destacou no mercado, que já está indo para o sul do estado, já está chegando em Pix e está indo para o norte do estado, já Maranhão também. Então, Hora, G3, Ideal, Ritex, tem muitos provedores que têm sede no Piauí. Olha, eu queria te pedir só um minutinho, que eu quero mandar um alô e um abraço carinhoso para os nossos apoiadores, as empresas que acreditam no sucesso e nesse programa, nesse podcast que é o Business Cast. A gente aqui tem como foco o empreendedorismo, mas a gente abre espaço para tudo aquilo que orgulha o nosso estado e que de alguma forma contribui para o desenvolvimento do Piauí. Então eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal lá da Estrada Mob, né, que é a nossa parceira desde o início, para o SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, também para o SESC, o Serviço Social do Comércio, a ProSoja, lá na região dos Cerrados, também Léo Madeiras, do nosso amigo Marcos, a Elo Engenharia, que é consagrada aqui no nosso Piauí, o Movimento Empreender, Empreender Piauí também, o MOVE, né?
nós temos na pessoa, inclusive, do nosso presidente, que é o nosso amigo querido, né? Marcelino Lopes. Um abraço para você, Marcelino. A Automaster, a Pneubeck, a Hotsat, do amigo Júnior, que é também pioneira nessa questão de comunicação, de antenas parabólicas, mas que ampliou, está aí em vários segmentos. Temos a Socimol, que dispensa comentários, do Grupo Claudino, a Pax União, 52 anos no mercado, tem o SESI, o Serviço Social da Indústria, tem também o SENAI e, lógico, o CIEP, que é o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. Muito obrigado pela parceria e pelo apoio. Bom, você é contador, você tem empresas nesta área e eu queria que você falasse para a gente aqui. Nosso programa já está chegando ao final, mas temos tempo para isso. Fique à vontade. Quero que você fale agora sobre essa reforma tributária que começa a ser implementada no ano que vem e que tem muita gente aí que está tendo dor de cabeça, não sabe como é que vai conviver com dois sistemas, essa transição, enfim. Como é que você, que é da área, que é um gigante lá na região, se preparou para isso? Douglas, eu tenho tentado acalmar ao máximo meus clientes nesse sentido, porque a gente vive num mundo muito de mídia e muito do que passa na TV e o que está nas redes sociais, e uma boa parte do que está nas redes sociais é fake e tem que ir com calma. A reforma tributária, com a publicação da Lei Complementar 214 agora, ela ainda tem muita água para correr por debaixo da ponte. Por quê? Porque está lá o escopo da lei, está não, mas você ter uma ideia para você ver o nível. Nós não temos uma alíquota definida. Então, mas é isso que está assustando todo mundo. Porque o que o empresário diz? Não, eu quero fazer tudo dentro da lei, eu quero fazer tudo como foi na reforma, mas meu contador ainda desconhece, eu não sei, ninguém explica. Pronto, pois no momento não há o que fazer. O que vai acontecer no que eles estão chamando de período de transição? O governo vai criar uma alíquota teste, 26 agora, tem uma alíquota de 1%, que engloba todos os impostos, está lá 1%. E esse 1%, ele vai fazer parte dos outros tributos. Então, minha carga tributária em 26, a carga tributária em 26, ela não altera em nada. Porque eu vou pagar 1% aqui de CBS e IBS, porém, ele é compensado nos outros tributos. Esse 1% daqui, ele tira do ICMS e dos demais impostos que compõem o IVA dual, que é o que vai vigorar a partir, efetivamente, de 2033. O que é que o governo quer com esse 1%? Ele quer entender, eu vou dizer que o poder de bala, qual é a arrecadação que ele vai ter implementando esse 1%, que eu acho que a partir daí que vai surgir a alíquota definitiva. Porque eu sei quanto é que eu vou arrecadar. O que é que nenhum governo, A, B, C, esquerda, direita, centro, vai ter vai ter coragem de fazer uma reforma tributária ampla e dizer assim, porque não há quem mensure, não há quem possa dizer, nós vamos arrecadar o mesmo tanto, ou nós vamos arrecadar mais, ou nós vamos arrecadar menos. Então, acho que o que os técnicos querem dentro desse contexto é saber, se eu estou com 1% aqui, eu estou arrecadando X, eu preciso de uma alíquota tal para que eu consiga fazer a projeção, né? Exatamente, para eu consiga fazer isso, certo? O que eu acho no contexto geral da reforma tributária? Vai aumentar a carga? Eu não sei e ninguém sabe. Vai diminuir? Não sei. Eu acho que num primeiro momento aumenta. Num segundo momento pode melhorar. De que forma? Eu acho que há uma possibilidade enorme de diminuir um hiato de conformidade. O que seria isso? De diminuir a sonegação. Porque o governo, não sei se foi notícia recentemente, de que o governo vai lançar uma plataforma 150 vezes mais eficaz do que o PIX. Né? O que quer dizer isso? É que o cruzamento de informações vai ser a palavra-chave. Então, quanto mais eu diminuo, o governo diminui o hiato de conformidade com relação à sonegação, certo? Menor vai ser a carga. O governo vai fazer isso?
Aí é outra história. Esse é o grande X da questão. Isso, ninguém vai abrir mão de arrecadar mais e mais e mais. Eles são muito, o Estado sempre foi e sempre será muito feroz com relação a isso. No contexto geral, para mim, a reforma tributária, se simplificar, já ajuda bastante. A insegurança jurídica que se vive, e eu estou falando isso como técnico, estou falando como contador. Eu faço planejamento tributário, mas veja só, de uma maneira, a norma tributária brasileira são 26 normas dia, publicadas dia, e não há ninguém no mundo que possa saber se está pagando certo ou errado. Então, se eu diminuir essa insegurança jurídica, né? Já ajuda e ajuda muito, porque mesmo, vou dizer assim, eu estou pagando certo, mas não sei se está certo, talvez esteja errado. Basta ver a enxurrada que virou o Brasil com relação à recuperação de tributos pagos indevidos. Já se fala recentemente que eu falo, 2, 3 anos, se publicou a norma de que o ICMS não compõe a base de cálculo de PIS e COFINS, e as empresas viram uma enxurrada de umas ações, outras só compensando administrativamente, e agora já se fala em tirar o PIS e COFINS da própria base do PIS e COFINS, que é uma coisa que nem contador entende. Você imagina o empresário. É um manicômio mesmo, né? A palavra é essa, né? Por conta de que as brechas da lei, de que a lei não foi publicada, não foi editada a contento, e que deixou alguma coisa no vácuo que o tributarista viu lá e está errado aqui. Então, eu acho que a reforma tributária, a inclusão de todos esses tributos em dois, é um IVA dual, pode simplificar e pode melhorar na hora de apurar e ter segurança do que eu estou efetivamente pagando ou não. Agora, eu acho que é hora do empresário manter foco no negócio dele e deixe os técnicos dele estar atentos ao que vai acontecer. Eu estou num curso intensivo de reforma tributária e confesso que cada dia que eu estudo um capítulo, eu me deparo com mais dúvida, porque ainda tem muita norma infraconstitucional para passar. Nós até dependemos de instruções normativas, de portarias, que vai ser editado pela Receita Federal, pelas receitas estaduais, e são coisas inimagináveis, alíquotas que nem foram definidas ainda. Alguma coisa tem com base de cálculo, tem algumas que vai ser base cheia, outras tem uma redução, outros tem majorada, no caso do imposto do pecado, que eles chamam que bebida, cigarro vai ter majorada. Por outro lado, saúde e educação vai ter reduzida, mas tem muita coisa ainda para ser normatizado, para ser positivado, então, botar na lei. Pé no chão, vamos cuidar dos negócios, deixa a reforma tributária para depois. Tem um amigo meu que comentando sobre isso disse o seguinte, que tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Eu acho que não, acho que alguma coisa vai acontecer. Essa transição começa em 2026, vai até 33. 32, e 32 lançado efetivo, 100%. É 32. Então nós temos. Inclusive tem algumas coisas para as indústrias, por exemplo, que se acalmar, pelo menos o que está na norma, é que nenhum incentivo, nenhum benefício fiscal em relação a ICMS, ele vai ser alterado até 32, né? Então, quem tem regime especial, quem tem incentivo fiscal, especificamente indústria que eu estou falando, até 32 continua com relação a ICMS. Nonato Leal, coordenador das indústrias no município de Picos, não, na região de Picos. Eu queria que você agora, olhando para aquela câmera, conversasse com os seus pares, com os seus clientes, com os industriais lá da região. Qual é a palavra que você tem em relação ao Centro das Indústrias e as expectativas para o ano que vem, né? Estamos praticamente com o ano encerrando. Bom, Douglas, é muito gratificante estar aqui. Com relação a Picos, e eu sou suspeito para falar pela paixão que eu tenho por aquela terra, pelo que eu consegui viver há meus quase 60 anos dentro daquela terra, e graças a Deus tenho feito muitos amigos e grandes amigos, né? Para as indústrias de Picos, eu quero dizer áreas específicas com relação a suco, caju, mel, cera de carnaúba e outras indústrias que possam estar em Picos. Ou sorvete, esqueceu do sorvete. É a ideia do nosso presidente Marcelo Medeiros de descentralizar o Centro das Indústrias do Piauí.
Isso já foi massificado em reuniões Isso da é ponto diretoria, pacífico, né? Isso. E que a ideia, inclusive, criar o centro das indústrias da região de Picos, né? E eu quero dizer a todos os industriais de Picos que brevemente era para ser em setembro, mas a agenda não comportou, mas até o fim do ano a gente vai estar realizando um grande evento em Picos, do Centro das Indústrias de Picos, com a presença do Estado, conforme era nosso desejo, com a presença institucional da Secretaria de Fazenda, do próprio governo do Estado, no sentido de nós estarmos debatendo, estarmos discutindo quais são as nossas dores, quais são os nossos gargalos, quais são as saídas para essas dores e para esses gargalos, certo? Eu acredito muito na região de Picos, eu acredito muito nas indústrias de Picos, assim como acredito na indústria do Piauí, e que esse é o momento. Nós temos, a diretoria do CIEP tem dado uma nova narrativa a essa questão de descentralizar o centro das indústrias, certo? Que até bem pouco tempo teve mais centralizado na região de Teresina, mas que eu vejo agora que é um novo momento e que isso pode transformar inclusive a nossa região. Vamos tirar do papel a ideia, e Marcelo tem batido muito nessa tecla e determinado que as diretorias, as vice-presidências do CIEP se envolvam bastante nisso. Então, aguardem, e vai ser o ponto-chave para a gente estar discutindo nossas questões na região de Picos. Perfeito. Nós é que agradecemos a sua vinda aqui, tá? Eu queria só mandar um recado aqui, é o seguinte: você acabou de ouvir esse bate-papo, essa conversa descontraída, porque diferentemente de TV, o podcast tem essa abertura, a gente pode contar piadas, sorrir, ficar bem à vontade. E você assistiu, gostou? Mas você recebeu esse link de alguém, ainda não é inscrito no nosso canal. Então você agora vai fazer a inscrição, vai acionar o sininho para receber as nossas notificações e vai nos ajudar a espalhar, vai compartilhar esse link com todos os amigos que você tem, mandar para o grupo de WhatsApp da Associação de Moradores aí no seu bairro, do condomínio onde você mora, do trabalho. Vai mandar esse link para o mundo, que o mundo precisa saber que Picos tem um papel preponderante na indústria do Piauí, que é o maior produtor de mel da região, que é o segundo maior entroncamento do Nordeste, o terceiro do Brasil, porque o Piauí tem isso, o Piauí tem essas ilhas digamos assim, de progresso, de desenvolvimento, e Picos está inserido nesse contexto, tá bom? Muito obrigado pela tua audiência, a gente volta na semana que vem. Valeu, André. Obrigado. Viu? Nonato Leal.